Questão 1 da Unicamp. O passeio completo no complexo do Pão de Açúcar inclui um trecho de bondinho de aproximadamente 540 metros que vai da Praia Vermelha até o Morro da Urca. Uma caminhada até a segunda estação do Morro da Urca e um segundo trecho de bondinho que tem cerca de 720 metros do Morro da Urca até chegar ao Pão de Açúcar. A velocidade escalar média do bondinho no primeiro trecho é V1, 10,8 km por hora, e no segundo trecho, V2, 14,4 km por hora. Supondo que em certo dia o tempo gasto na caminhada do Morro da Urca, somado ao tempo de espera nas estações, é de 30 minutos. Então o tempo de caminhada mais o de espera é de meia hora. Ele quer saber o tempo total do passeio completo da Praia Vermelha até o Pão de Açúcar será de quantos minutos? Resolução. Tempo que o bondinho demora para percorrer o primeiro trecho AD da Praia Vermelha ao Morro da Urca, onde ele percorreu uma distância de 540 metros. É esse trecho aqui, ó. A, B. Ela tem 540 metros e, pelo enunciado, ele percorreu esse trecho com uma velocidade de 10,8 km por hora, que dividido por 3,6 vai dar 3 metros por segundo. Então, trecho de A para B, 540 metros, 540 metros com velocidade de 3 metros por segundo. Então, V1 vai ser ΔS1 sobre ΔT1, o V1 é 3, 540 por ΔT1, você vai tirar que o ΔT1 vai dar 3 minutos, 180 segundos dividido por 60, vai dar 3 minutos. Esse é o primeiro trecho. Tempo que ele demorou para percorrer o primeiro trecho de A até B. O segundo trecho, que é esse trecho de B até C, sobre o Morro da Urca, tá? O enunciado falou que o tempo de caminhada mais o tempo de espera nas estações foi fornecido, é de 30 minutos. Então esse trecho foi de 30 minutos. No terceiro trecho, CD, daqui até aqui, o Morro do Bondinho, no Morro da Urca ao Pão de Açúcar, ele percorreu 720 metros, daqui até aqui, 720 metros, com velocidade de 4 metros por segundo. Então, V3 é ΔS3 sobre ΔT3, 4 é 720 por ΔT3, ΔT3 vai ser 720 por 4, vai dar 180 segundos, que corresponde a 3 minutos. Portanto, o tempo total do passeio pedido vai ser o primeiro trecho, tá, AB, que demorou 3 minutos, trecho em cima do Morro da Urca, incluindo parada 30 minutos, mais o terceiro trecho de CAD, que demorou 3 minutos. Então o passeio total vai ter uma duração de 36 minutos e a resposta correta é a D dado. Questão 2 da Unicamp. A altura do Morro da Urca é de 220 metros, que é esse morro aqui. E a altura do Pão de Açúcar é cerca de 400 metros aqui. Ambas em relação ao Sol. A variação de energia potencial gravitacional do bondinho com passageiros é fornecida a massa total do bondinho de passageiros, 5.000 kg, no segundo trecho do passeio. Calcule, use o G como 10 metros por segundo ao quadrado, e aqui estão as alternativas. Resolução. Primeiro, a energia potencial que vai aparecer é a energia potencial gravitacional. E ela é fornecida pela expressão matemática EP é igual a mgh. EP é a energia potencial gravitacional em joules no SI, M é a massa em quilogramas no SI, G é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado fornecida, e a altura em metros no SI. E essa altura é a diferença entre os dois pontos onde ele quer a variação da energia potencial gravitacional. O segundo trecho do passeio corresponde à ida do bondinho de massa 5.000 kg do Morro da Urca, de altura 220 metros, HU, ao Pão de Açúcar, de altura 400 metros, HP.
Energia potencial gravitacional do bondinho no Morro da Urca em relação ao solo. Então, só no Morro da Urca, que eu chamei de EPU, vai ser a massa do bondinho, 5.000, vezes a gravidade, 10, vezes a altura do Morro da Urca, 220, que vai dar 11 vezes 10 a sexta joule. Energia potencial gravitacional do bondinho no Pão de Açúcar em relação ao solo. Então, essa energia é a massa, 5.500, vezes a aceleração da gravidade, 10, vezes a altura do Pão de Açúcar, 400, que vai dar 20 vezes 10 a sexta joule. A variação de energia potencial gravitacional pedida vai ser uma menos a outra, que vai dar 9 vezes 10 a sexta joule. Alternativa correta A. Questão 3 trata-se de uma questão simples de movimento circular uniforme. As máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira da máquina, ilustrada na figura abaixo, gira em movimento circular uniforme a uma frequência de 300 rotações por minuto. Ele quer a velocidade do ponto externo P da pá vale. Esse é o ponto P, tá? No desenho que forneceu, o raio R, tá? É de 60 centímetros. E ele pediu para você considerar o P como 3. No movimento circular uniforme, a velocidade escalar, tá? Sendo que no movimento circular uniforme, ele percorre espaços iguais em tempos iguais, então o espaço percorrido durante um tempo ΔT, que é o período, tá? Que é o intervalo de tempo que ele demora para dar uma volta completa, então o período é o tempo que ele demora para dar uma volta completa, e para dar uma volta completa ele percorre um ΔS, que é 2πr, que é o comprimento da circunferência, sendo que R é o raio da circunferência, tá? Então ele vai, esse é o ΔS, que é o comprimento dela numa volta, uma volta completa, que é o período, é T, tá? E o comprimento vale 2πr. Então a velocidade, então ΔS é 2πr e o ΔT é o período. V é ΔS por ΔT, portanto a velocidade escalar de um ponto P da periferia aqui, tá? Vale 2πr sobre o período. Lembrando que a frequência que corresponde ao número de voltas completas que o móvel efetua na unidade de tempo, é o inverso do período, então você vai ter que F é igual a 1 sobre T, T é igual a 1 sobre F. Então, substituindo lá o T por 1 sobre F, nessa expressão aqui, você vai ter que a fórmula da velocidade escalar do ponto P vai ser 2πrf. Tá? Então, no caso do exercício, fornece que o raio é 60 centímetros, que é 0,6 metros, a frequência é 300 RPM, rotações por minuto, que você passar para Hertz, que é rotações por segundo, você vai dividir por 60. Então vai corresponder a uma frequência de 5 Hz, e o π foi fornecido, que é 3. Portanto, essa velocidade vai ser 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 0,6, vezes a frequência, que é 5, vai dar uma velocidade de 18 metros por segundo, que é a velocidade do ponto P da colheitadeira, que está da pá da colheitadeira, que está girando, tá? Com essa velocidade de 18 metros por segundo. Alternativa correta, B. Questão 4. Uma boia de sinalização marítima muito simples pode ser construída unindo-se dois cilindros de mesmas dimensões e de densidades diferentes, sendo um de densidade menor e o outro de densidade maior, que é da água, tal conforme esquematizado na figura. Está aqui o cilindro da esquerda, de densidade menor, que é da água, e o cilindro da direita, de densidade maior, que é da água. Submergindo-se totalmente essa boia de sinalização na água, quais serão os pontos efetivos mais prováveis de aplicação das forças peso e empuxo? E aí ele deu as alternativas.
Resolução. Primeiro vamos colocar a força peso. Como a densidade do cilindro da direita é maior que do lado da esquerda, então, se a densidade é maior, ele vai ser mais pesado, ele tem maior densidade. Por que isso? Porque densidade é massa sobre volume, e o volume é o mesmo, tá? A massa é diretamente proporcional à densidade. Então, se a densidade é maior, a massa é maior. E pela expressão PMG, se a massa é maior, o peso vai ser maior, tá? Em outras palavras, mais denso, mais pesado. Então, como eles têm as mesmas dimensões, e o da direita tem peso maior que o da esquerda, e acontece que o peso está localizado no centro geométrico. Então, eu coloquei aqui para vocês o peso do cilindro da esquerda e o peso do cilindro da direita. Observe que o peso do cilindro da direita é maior que o peso do cilindro da esquerda. Assim, o peso da boia será deslocado para o lado direito, ponto B. Tá? Então, o peso vai estar deslocado para cá. Esse é o peso, onde está localizado o peso, tá? No caso do empuxo, eu coloquei aqui a teoria para você ter uma noção. O empuxo é enunciado do princípio de Arquimedes. Todo corpo total ou parcialmente mergulhado num líquido em equilíbrio recebe uma força de direção vertical e sentido para cima, denominada empuxo, cuja intensidade é igual ao peso do volume do líquido deslocado. Aí eu peguei um corpo aqui, esse corpo, densidade do corpo. Aí o que eu fiz? Eu coloquei esse corpo aqui dentro do recipiente e ele expulsou uma quantidade de água que é igual ao volume dele, desde que ele esteja totalmente imerso. Se você pesar o volume V do líquido deslocado, tá, você obterá o valor do empuxo, que é uma força vertical e para cima. Então, o empuxo é o peso do volume do líquido deslocado, que no meu exemplo é o mesmo que o do corpo, porque ele está totalmente imerso. Então, o empuxo é o peso do volume do líquido deslocado. Então, é o peso do líquido deslocado, que é o peso desse aqui, ó, que é mg, m do líquido vezes g. Mas a densidade do líquido é a massa do líquido sobre o volume, que é o mesmo no caso, tá? Então, a massa é a densidade do líquido vezes o volume do líquido. Então, o empuxo é a densidade do líquido, volume do líquido vezes g. Essa é a expressão matemática do empuxo. Então, o empuxo, que é uma força vertical e para cima, ela vale a densidade do líquido vezes o volume imerso do corpo, vezes g, que é a aceleração da gravidade. No caso do exercício, com a boia totalmente imersa, ela deslocará um volume de água igual ao seu próprio volume. Então a boia está totalmente imersa, aí o que ela faz? Ela expulsa um volume de água que é igual ao próprio volume dela. Então o volume desse líquido aqui é o próprio volume da boia. Acontece que o peso, se você pesar essa quantidade de líquido, você vai obter o empuxo. O peso do volume de água deslocado é o empuxo. E como a água é um líquido homogêneo e tem a mesma densidade em todos os seus pontos, o empuxo será aplicado em seu centro de massa. Tá? Aqui nesse ponto está o empuxo, que é para cima, e o peso, que é para baixo, que é o centro de massa, porque a água é homogênea, tem a mesma densidade em todos os pontos, que por sua vez é o centro geométrico. Então o empuxo, que é uma força vertical para cima, está aplicada no centro geométrico, que é o ponto B. Resposta C. Questão 5. Questão simples de aplicação da equação fundamental da ondulatória. A tecnologia de telefonia celular 4G passou a ser utilizada no Brasil em 2013 como parte da iniciativa de melhoria geral dos serviços no Brasil, em preparação para a Copa do Mundo de 2014. Algumas operadoras inauguraram serviços com ondas eletromagnéticas na frequência de 40 MHz, sendo a velocidade da luz no VAR C 3,10 metros por segundo,
O comprimento de onda lambda dessas ondas eletromagnéticas vale, e aqui estão as alternativas. Uma rápida teoria. As ondas eletromagnéticas se propagam no ar e no vácuo com velocidade constante fornecida pelo enunciado, 3,10 metros por segundo. Se a velocidade é constante, V igual a ΔS sobre ΔT. Mas observe que quando ΔS é um comprimento de onda, ela anda um comprimento de onda, o tempo que vai demorar para percorrer um comprimento de onda é um período. V igual a ΔS sobre ΔT, V igual a 1 lambda sobre T. Mas, lembrando que a frequência é o inverso do período, então no lugar desse T eu coloquei 1 sobre F. O F sobe multiplicando, você vai ter que V é igual a lambda F. Essa é a equação fundamental da ondulatória que nós vamos jogar no nosso exercício, tá? V é dado 3,10 metros por segundo. A frequência foi dada 40 MHz. E a frequência 40 MHz, que é 40 vezes 10 a sexta Hz, que vai dar 40 vezes 10 a sétima Hz. Tá? Então, V é igual a lambda F, V é 3,10, o lambda é pedido e a velocidade, a frequência dela, tá? É 4 vezes 10 a sétima Hz. Portanto, o lambda vai ser 3,10, 4 vezes 10 a sétima, que vai dar 3 quartos vezes 10 a 1. O 7 sobe, vai ficar 8 menos 7, vai dar 1. Portanto, o comprimento de onda vai ser 7,5 metros e a alternativa correta é a D. Questão 6 de eletrostática, que diz o seguinte. A atração e repulsão entre partículas carregadas tem inúmeras aplicações industriais, tal como a pintura eletrostática. As figuras abaixo mostram o mesmo conjunto de partículas carregadas nos vértices de um quadrado de lado A, que exercem forças eletrostáticas sobre a carga A no centro desse quadrado. Então, aqui no centro do quadrado está colocando a carga A. Na situação apresentada, o vetor que melhor representa a força resultante agindo sobre a carga A se encontra na figura. E aqui estão as alternativas. Então, cada carga exerce sobre a carga que está colocada em A força. E no final ele está colocando a resultante e quer saber em qual das alternativas a indicação da resultante é a correta. Resolução. Uma breve demonstração da lei de Coulomb. A força elétrica de atração e repulsão de interação entre partículas eletrizadas é diretamente proporcional à carga de cada partícula e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Exame Q, módulo das cargas elétricas. F é a força de atração e repulsão entre elas. D a distância, que é determinada pela reta que une o centro dessas duas cargas. E K é uma constante de proporcionalidade. Então a fórmula F é igual a KQ sobre D quadrado. O importantíssimo para a resolução do exercício é só isso aqui. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, e de sinais opostos se atraem. Então veja na figura aqui. F1A é a força que 1 aplica em A. 1A. Pode ver que essa é positiva e essa é negativa. Então F1A é de atração. Então na carga A, o F1A está para cá, porque é força de atração. F2A é a força que a 2 aplica em A. Ó, a 2 aplica em A 2 é negativa e a é negativa, aplica uma força de repulsão. Então em A aparece uma força de repulsão sendo repelida para cá. F3A é a força que 3 aplica em A. 3 positiva, A negativa. Ó, F3A é de atração. E F4A é a força que 4 aplica em A. Veja, negativa, negativa. F4A, repulsão. Então, na carga eu tenho duas forças nessa direção e nesse sentido, que é o F4A e o F1A, tá? E aqui eu tenho essas duas forças, que é F2A e F3A.
Observe que pela lei de Coulomb, tá, que F4A é igual a F2A e que F1A é igual a F3A. Ou seja, como elas têm a mesma carga, o K é o mesmo, a distância é a mesma, então a relação vai ser, essas duas cargas vão ser iguais e essas duas cargas vão ter a mesma intensidade. Então o que a gente fez? A gente vai somar vetorialmente essas duas cargas, tá? Somando vetorialmente essas duas. Aí, usando a regra do paralelogramo, a gente calcula a resultante FR. Tá? Então, a FR vai ter direção horizontal e sentido para a esquerda. E a alternativa correta é a alternativa B. Questão 7. Trata-se mais de uma questão envolvendo matemática do que física. Na figura abaixo exibe em porcentagem a previsão de oferta de energia no Brasil em 2030, segundo o Plano Nacional de Energia. Segundo o plano, em 2030, a oferta total de energia no país irá atingir 557 milhões de TEP, toneladas equivalentes de petróleo. Nesse caso, podemos prever que a parcela oriunda de fontes renováveis indicadas em cinza na figura equivalerá. Ele quer apenas as renováveis, que está em cinza, tá? São outras fontes renováveis, a hidráulica, produtos de cana e a lenha e carvão vegetal. E aí deu as alternativas. Pelo enunciado, os valores fornecidos estão em porcentagem. E a soma de energia proveniente de fontes renováveis em cinza será de... Então a gente somou todas as cinzas, tá? 9,1, 13,5, 18,5 e 5,5, que deu 46,6%. Essa energia que ele está pedindo será 46,6% do total que ele forneceu lá em cima, tá? Que é 550 milhões de TEP. Calculando 46% disso aqui, você vai obter essa quantia aqui, tá? 259,562 milhões de TEP. Alternativa correta D.